Bom, a gente já falou a respeito, é o assunto desde ontem, essa invasão dos manifestantes aos três poderes em Brasília para protestar contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos deles estavam, inclusive, protegidos com máscaras de gás e carregavam pedaços de pau. O cenário foi de destruição. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, também doutor em Administração Pública, Fábio Andrade. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Jefferson. Estamos à disposição. Vamos ver o que a gente consegue ajudar. Na sua avaliação, doutor Fábio, até que ponto as instituições brasileiras, em especial o legislativo, o judiciário, o executivo, se estão fragilizados após os episódios de ontem? Bom, vai ser um teste de fogo para essas instituições que você destacou, a capacidade de liderança do atual chefe do executivo, a capacidade de aglutinar esforços, e para os presidentes das duas casas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Né? Coloco nesse mesmo patamar de desafio os governadores. É importante dizer que era uma promessa de campanha, uma fala após o então candidato e depois ganhador das eleições, Luiz Inácio Lula da Silva, que faria reuniões periódicas com os governadores para tentar avançar no campo de políticas públicas. Né? Agora, é importante dizer o seguinte, essas instituições que alguma parte da população apresentam questionar, apresentam algum grau de desconfiança, é importante dizer que essas instituições, ainda que tenham algum grau de desconfiança de uma parcela da população brasileira, saem do episódio de ontem menos arranhado do que Forças Armadas e do que Polícia Militar. Eu sei que muito já deve ter sido discutido, e desculpa se a gente volta a pisar nessa tecla. Não, fica à mas vontade. Basicamente o que aconteceu ontem segue um movimento que não é nacional, é um movimento internacional, em que alguns atores políticos partidários optaram deliberadamente por fazer parte. Então, por isso, houve uma invasão do Capitólio dia 6 de janeiro de 2021 e dia 8 de janeiro de 2022 e em 8 de janeiro de 2023, 6 de janeiro de 2022, invasão do Capitólio norte-americano, dia 8 de janeiro de 2023, invasão da Praça dos Três Poderes em Brasília. Não nos enganemos, há um movimento internacional muitíssimo bem articulado, muitíssimo bem financiado para que esses novos grupos políticos consigam desenvolver esse tipo de ação. Esse é o primeiro ponto. E há, basicamente, atores políticos que optaram por fazer parte dessa aliança da extrema-direita / fascismo do ponto de vista internacional. Agora, se há atores políticos que toparam fazer isso, o recado que eu vou falar é muito duro, mas não há como se dito de outra forma. Forças Armadas brasileiras, eles precisam decidir se eles são de fato Forças Armadas brasileiras ou se são Forças Armadas ligadas a um determinado espectro ideológico e que vão fazer o que acreditam que é correto por parte desse espectro ideológico. Não há mais espaço para as Forças Armadas, depois do que aconteceram ontem, não desocuparem todos, e eu repito, todos, as portas de quartéis que estão ocupadas. Não há mais espaço. De fato, o que nós vimos ontem não foi um movimento espontâneo de uma parte da população descontente que foi até Brasília ocupar as ruas. Não, foi um movimento pensado, articulado, planejado, muitíssimo bem comunicado por redes, sobretudo de WhatsApp, financiado
com anúncios falando: temos ônibus até Brasília, garantimos estadia, garantimos refeições, tudo sem custo, né? E esse movimento só contou com um apoio, ou digamos assim, apoio muito forte, contou com a negligência das Forças Armadas, porque o que nós vimos na frente dos quartéis desde as eleições é um grande, sabe, fazer analogia com a culinária, sabe aquele grande cozido, vai ganhando sabor ao longo do tempo? Basicamente, o que aconteceu foi, ao longo do tempo, basicamente ali, à frente do quartel se tornou um caldo formador de pessoas que abriram mão da realidade para fazer uma tentativa de insurreição ou uma tentativa de golpe de Estado. Agora, então, as Forças Armadas estão num momento muito sério, elas precisam decidir: são Forças Armadas brasileiras ou são Forças Armadas que seguem a sua ideologia? Pois é, o senhor toca num ponto... muito notificado. Desculpa, só concluir. A PM da GDF. Há inúmeras, e aqui não é leviano, não há nada de leviano, há inúmeras evidências da leniência da PM do GDF, que escoltou os fascistas até a Praça dos Três Poderes, que, uma vez o quebra-quebra instalado, ficaram fazendo selfie e filmagens. Então, é um momento muito sério em que pese, já dizia, já passa a palavra, já dizia um dos maiores, talvez o maior analista político europeu, Max Weber, né? A gente pode não gostar dos políticos, mas os políticos eles têm que dar uma satisfação mais imediata à população. Então, eles encaram mais de frente o custo de uma não aprovação popular. Agora, os militares, se querem agir como políticos, ou uma parte dos militares querem agir como políticos, que saiam de trás da sua função burocrática e, de fato, vão para o mundo da política. O que não dá mais é para a gente ter forças armadas que agem no limite da irresponsabilidade. Pois é, professor. O senhor toca num ponto interessante, porque o senhor citou aí um aparente apoio das Forças Armadas, citando essas manifestações de frente aos quartéis, uma possível leniência da Polícia Militar lá de Brasília, cita um movimento internacional, esse de extrema-direita, ou seja, algo orquestrado em nível internacional. E a gente sabe, movimento, inclusive o Ernesto, que está participando aqui da nossa conversa, ele no começo do programa, ironicamente, falou: muito obrigado a vocês, manifestantes, porque com esses atos de ontem ficou bem claro o que é uma livre manifestação com base na Constituição, o seu exercício de liberdade de expressão, e aquilo que é crime. O que a gente viu ontem foi crime, não é verdade? Então, a pergunta que eu te faço: qual é o respaldo para justificar ações como essas, uma vez que são caracterizadas como crime? A gente espera que haja consequências no sentido de os responsáveis serem penalizados pelo que aconteceu ontem, mas ainda com a força que a gente viu muito grande, não é? Ou seja, pode ser até que haja novos desdobramentos a partir do que aconteceu ontem. Qual é o respaldo para que isso continue ocorrendo? Bom, respaldo institucional, esse movimento não deveria mais ter, né? Veja, Jefferson e Ernesto, estivessem os manifestantes, ou, digamos assim, para que pudéssemos usar o nome de manifestantes, seria importante que aquele grupo não transpassasse as frágeis barreiras montadas pela Polícia Militar, que ali ficassem em frente e apenas, ainda que com faixas pedindo intervenção militar, não mais fizessem do que mostrar o seu descontentamento. Isso, eu diria que traria algum respaldo, tanto a discussão, se legal ou não, se você pode... Aí é um debate com juristas, coisa que eu não sou. Se é legal você ter uma faixa lá e ter um movimento pedindo intervenção militar.
né, tivessem eles respeitado as barreiras montadas e ficassem ali pacificamente, eu acredito que teremos um respaldo popular, um respaldo de parte da opinião pública para que aquilo ganhasse fôlego. Agora, digamos assim, que é um movimento que perdeu, inclusive, parte desse respaldo. Agora, Jefferson, você me fez uma pergunta, eu senti que você queria fazer mais de uma, porque, na verdade, é o seguinte, você tem o seguinte incômodo, esses grupos, não chega a ser uma pergunta, mas o incômodo, esses grupos podem voltar a atuar. Sim. E aí eu não quero ser pessimista, eu quero só ser realista, né? Ontem, alguns analistas se apressaram em falar que aquele seria o beijo da morte da extrema-direita e que o sistema político iria endurecer e que, basicamente, a gente veria esse movimento se esvair. Veja, uma vez que um grupo consegue demonstrar força e se apropriar, não há nada na ciência política acumulado que não nos mostra que, sem instrumento de força, esse grupo vai abdicar do que conseguiu. E na cabeça desse grupo, eles deram uma, assim, é uma interpretação possível, tá? Deve ter mais. Mas na cabeça desse grupo, eles deram uma lição no sistema político brasileiro. E a menos que muitas pessoas sejam presas, sejam de fato, com o rigor da lei, no limite até da nova lei de segurança nacional, que tem causas para justificar até terrorismo, tentativa de terrorismo, como foi colocado ali, que foi feito ontem, esses grupos vão continuar a atuar. E Fábio, de onde você tira isso? Da bola de cristal? Não. De novo, o plano internacional nos é importante. Muitos analistas, depois da invasão do Capitólio, falaram o quê? O trumpismo está morto. A gente vê que a força do trumpismo está longe de estar morta. Pelo contrário, está muito forte. Pelo contrário, as teorias conspiratórias não arrefeceram, elas aumentaram. Tem um grupo que chama QAnon, que já trabalhava de forma muito articulada durante a eleição do Trump, e que após a eleição e após o Capitólio se fortaleceu. Então, de fato, o que nós corremos o risco de ver é um agrupamento político que pode momentaneamente, para evitar prisões, se desarticular, mas que vai continuar vivíssimo nas redes sociais, no imaginário, e que vai continuar tensionando as instituições políticas brasileiras. E por isso eu volto ao que eu falei anteriormente. Um sinal importante para que nós desatássemos esse nó seria um sinal das Forças Armadas. E qual sinal? Não há sentido, depois do que aconteceu hoje, a gente ter ocupação em frente de quartel. Professor Fábio. Não há sentido em Brasília ainda ter gente na frente do quartel. Professor Fábio, eu não sei o que precisa acontecer para resolver isso. Professor Fábio, Ernesto aqui. Não somente Ernesto. Em Brasília. Ontem passei pelo 35º Batalhão de Infantaria, em Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado. Tinha um grande contingente de carros e pessoas na frente do quartel, acho que aqui em Salvador também. Eu queria pegar aí o finalzinho, um raciocínio que o senhor desenvolveu aí nessa última resposta, em relação, e isso para finalizar aqui a nossa entrevista, mas sobre o fim e a possibilidade de fim desse movimento. A gente viu todos os crimes cometidos pela última ditadura que se abateu sobre nós. E em 79, quando se batalhava pela anistia, saiu uma lei da anistia meio vaselina, que vaselinou, que perdoou e anistiou quem cometeu crimes usando o aparelho de Estado brasileiro para perseguir, matar, enfim, sustentar uma ditadura durante 21 anos. Agora se fala em reconciliação, depois daquela posse bonita do presidente Lula, todo mundo falando em reconciliação. Algumas pessoas com receio de processo, de punições, etc. Há sinais de insubordinação evidente dentro das instituições militares, inclusive com oficiais de alta patente. Eu estou fazendo essa contextualização para lhe perguntar, afinal de contas, a gente está vivendo uma situação, de novo, de tentativa de golpe, porque os golpistas do passado não foram para a cadeia, como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Uruguai, como aconteceu no Paraguai. No Peru, o Fujimori está preso até hoje. É isso que está faltando para a gente dar estabilidade à democracia brasileira? Vamos lá. Assim, eu vou tentar, até em respeito aos colegas da ciência política, geralmente eles têm uma utilização...
Ernesto está correto. Caso os militares tivessem um papel não só mais ativo, mas deliberado, nós poderíamos usar a palavra golpe de Estado. No caso do que aconteceu ontem, em prol da dúvida, tá? A gente geralmente usa insurreição popular. Ponto. E isso colocado, eu volto na questão dos militares, né? Eu não sou especialista na questão militar, porém o que me parece muito claro é o seguinte: e aí, de novo, paralelo, enquanto as Forças Armadas foram importantíssimas para debelar o Capitólio norte-americano e colocar um freio à postura do Trump, as Forças Armadas brasileiras têm optado por uma postura dúbia, né? E dúbia, eu estou sendo aqui generoso, porque o comandante-chefe da Marinha se negou a passar o cargo se negou a receber o ministro da Defesa, isso é noticiado, amplamente noticiado, e antecipou a sua saída, para não prestar continência para o chefe do Executivo eleito. Há especialistas naquilo que se chama guerra híbrida, que é quando você faz um duplo papel. Talvez o mais super conhecido deles, vou citar 3 nomes aqui: meu amigo Alcides Peron, aqui de São Paulo, o professor Piero, da UFSCar, e o tenente-coronel Marcelo Pimentel, de Pernambuco, tem destacado muito isso. Voltando um pouquinho no que eu falei antes, eu talvez me alongue um pouquinho, peço só paciência. Nenhum agrupamento político, quando consegue poder, abre mão dele facilmente. Isso explica o que foi eu tenho até receio de chamar de anistia, o que foi feito em 79. Os militares tinham poder, estavam abrindo mão, mas não queriam abrir mão. Com o advento, especificamente mais do governo Bolsonaro, mas desde o governo Temer, quando o ministro da Defesa, chama-se para ministro da Defesa um militar, né? Os militares vieram acumulando poder, vieram se articulando como um agrupamento político e, basicamente, eles conseguiram não só cargos em Brasília, como conseguiram voltar até no imaginário popular aquela coisa do poder moderador imperial, né? Basicamente, me parece que a postura dúbia do Exército nesse momento é porque eles gostaram de voltar a ter, pelo menos junto ao imaginário popular, essa questão do poder moderador, né? E, em virtude disso, a área de fronte ao Exército, que é uma área de segurança militar, não foi desocupada, né? Então, de certa forma, eles quiseram, de certa forma, me parece, se apropriar desse poder político, mostrar: olha, nós temos o apoio da população, a população quer um golpe de Estado, e vejam como nós, militares, somos democráticos, porque nós não damos um golpe de Estado. Pera, vamos colocar as coisas nos seus devidos termos. Tem diversos acordos multilaterais do final da década de 90, começo dos anos 2000, que apregam que a boa prática é que os países tenham um ministro da Defesa civil e que esse civil seja responsável por controlar o poder militar. Então, tem uma questão aí muito séria, de novo, que as Forças Armadas precisam definir o que elas querem. Nós queremos agir como uma força política, ideológica, ou a gente quer agir dentro dos trâmites democráticos, respondendo à sociedade civil. Esse é o ponto que não está claro ainda. A questão é mais complexa até do que a gente pode imaginar, não é? E certamente ainda vai ter muito desdobramento tudo isso que está acontecendo, mas olha, por hora a gente quer muito agradecer ao senhor Fábio Andrade, doutor em Administração Pública e professor de Relações Internacionais da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então. Eu que agradeço, peço desculpa por ter falado demais, mas o tema, digamos, é importante. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Jefferson. Bom dia, boa semana. Tá, um abraço. Agora são 7h50 na Tarde FM.